E aí galera, tudo beleza? Aqui que tá falando é o Elcio, sejam muito bem-vindos ao curso de HTML. No vídeo anterior, a gente aprendeu a estrutura básica de como criar uma página de internet. A gente viu aqui que a gente teria que usar a linguagem de marcação, que era o HTML, para criar um tipo de estrutura de documento. E esse documento ele tinha duas partes principais, que é a parte da cabeça, que a gente passa informação de como a página deve ser renderizada, e a parte do corpo do documento, que é a parte onde a gente vai colocar aqui conteúdo que de fato vai ficar visível para a pessoa que estiver visitando a nossa página. E aí no vídeo de hoje a gente vai expandir um pouco mais a nossa página, conhecendo outros elementos para a gente enriquecer essa página. Então no vídeo anterior a gente viu por cima o parágrafo, viu o H, que eu falei que a gente ia comentar mais nesse vídeo, e viu o marcador de botão. E aí, para a gente visualizar aqui o marcador que a gente vai conhecer hoje e qual a funcionalidade dele, eu vou abrir aqui esse site, que é um projeto que eu criei há algum tempo. Então aqui, pessoal, de primeiro, quando a gente criava um site, a gente criava um menu de navegação aqui, e aí cada um desses itens do menu de navegação, ele levava a gente para uma página diferente. Só que hoje em dia a gente usa um padrão que é chamado de Single Page Application, ou seja, a gente constrói um site inteiro em uma única página. E aí, ao invés de quando a gente clicar aqui, ele levar para uma página diferente, ele vai levar para uma seção, ou seja, para uma parte diferente da nossa página. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, é para ele me levar para essa parte aqui principal. Se eu clicar em serviços, ele vai nos levar aqui para seção de serviços. Se eu clicar em trabalho, ele vai levar aqui para o trabalho, né? Então, com essa nova abordagem da gente criar um site inteiro em uma única página, a gente tem que montar algum tipo de mecanismo para a gente identificar cada parte ou cada seção dessa página. E aí é o que a gente vai utilizar hoje, que são os cabeçalhos. Antigamente a gente utilizava um cabeçalho por página. Por exemplo, quando a gente clicasse aqui em equipe, ele ia carregar uma página diferente e tinha um título lá, né? Equipe. E aí tinha outro, por exemplo, contato ou sobre. Só que hoje a gente, como vai utilizar em uma única página, quando a gente clicar aqui, ele vai levar a gente lá para baixo para essa seção. Então aqui a gente pode até abrir um site aqui para a gente visualizar isso. Ó. Então vocês podem perceber que aqui tem a barra de navegação e aqui tem as partes. Por exemplo, tem essa parte principal aqui com o título bem grande. Aí tem outra parte aqui, e aí vocês podem perceber aqui, pessoal, que para cada seção a gente tem um título, ou seja, um cabeçalho que vai identificar o tema, ou seja, de que aquela seção ela vai se referir, se é uma área de contato, se é uma área de serviços. E aí é muito comum a gente colocar aqui, por exemplo, um título e um subtítulo. E é exatamente isso que a gente vai aprender a fazer no nosso site. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é criar algumas partes ou seções, e para isso o HTML nos fornece alguns tipos de marcadores que é exatamente para a gente agrupar conteúdo semelhante. Por exemplo, eu posso colocar vários conteúdos e dizer, olha, isso aqui tudo faz parte do contato. Então a gente pode criar, por exemplo, aqui uma section, bacana, e aí aqui a gente pode colocar todo esse conteúdo e dizer, olha, isso aqui na verdade é a seção principal do site. E aí, para a gente identificar essa seção, a gente coloca exatamente aqui um título, ou seja, um cabeçalho, né? Colocar, por exemplo, aqui principal. E aí eu posso criar, por exemplo, aqui uma outra seção e dizer que, por exemplo, aqui é a área de serviços, né? Então eu colocar um H1, então eu colocar aqui serviços. E aí, pessoal, esses cabeçalhos, na verdade, ele tem um nível de importância. Por exemplo, o H1 é um título muito importante. O H2 é um menos importante, que seria como se fosse um subtítulo. E aqui eu vou criar aqui até o H2 aqui para vocês visualizarem, né? E aí esses títulos ele vai do H1, que é o mais importante, até o H6, que é o menos importante. Então aqui eu vou criar, por exemplo, um subtítulo usando esse H2. Então, adquira nossos serviços inteligentes. Então, como vocês estão vendo aqui, pessoal, a gente usa esse marcador de seção para definir as partes aqui da nossa página, e a gente coloca esse cabeçalho, ou seja, esse título, para a gente identificar o que essa seção está fazendo, qual o propósito dessa seção. Então a gente pode colocar aqui a principal, pode colocar aqui outra de serviços, e aí a gente vamos criar um parágrafo aqui só para simbolizar, né? E aí para a gente preencher aqui com o texto, se a gente não quiser se dar o luxo de escrever o texto todo, a gente pode usar aqui uma extensão do que já vem instalada no VS Code, que é o Lorem Y, né? Que ele vai gerar texto automático para a gente. Então a gente pode
escrever o nome Loren aqui e a quantidade de letras que a gente quer. Por exemplo, aqui eu vou querer 8 e aperta Enter, que ele vai gerar um texto aí em latim. Não faz muito sentido, mas para a gente visualizar aqui como é que já está ficando, é de bom tamanho. Então a gente criou uma seção aqui e aí a gente vai criar mais uma outra seção. Eu vou até tirar uma cópia desse aqui para a gente ganhar tempo. E aí essa outra seção aqui eu vou chamar, por exemplo, de contato. E aí, galera, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que se você estiver fazendo aqui as alterações de vocês no documento aqui e ele não estiver refletindo aqui no navegador, é porque a gente tem que ativar essa opção aqui. Vocês podem clicar no arquivo File e aí vocês vão marcar aqui, tá vendo? Essa opção Autosave, que aí o que vocês alterarem aqui, ele já vai alterar lá do outro lado, ó, em tempo real, tá vendo? E aí se ele tiver desmarcado aqui, ó, vou desmarcar, né? Aí se a gente fizer alteração aqui, ele não vai refletir. Então vocês têm que vir nessa opção e deixar ela marcada, autosave. E aí eu vou aproveitar aqui a oportunidade de passar mais 2 marcadores. O primeiro marcador, pessoal, é muito útil, não para a gente visualizar aqui na página, mas para quando você estiver trabalhando em algum projeto, porque às vezes acontece a gente começar algum projeto e passar, por exemplo, uma semana, um mês, ou até mesmo um ano sem pegar no projeto. E quando a gente vai pegar esse projeto de volta, às vezes a gente esquece o que a gente fez, o que a gente precisava fazer. E aí, para isso, o HTML aqui, a gente pode criar alguns comentários. E aí, para a gente criar esses comentários, se vocês estiverem utilizando o VS Code, vocês podem segurar a tecla de Ctrl e apertar o ponto e vírgula, que ele vai criar essa estruturazinha aqui, né? E aí essa estrutura aqui de comentário, ela não vai ser renderizada aqui na página, vai servir somente aqui para o documento mesmo de vocês. Ou então a gente pode criar algumas anotações, por exemplo, a gente pode dizer, olha, eu estou deixando por aqui, mas depois eu preciso conectar com as redes sociais. Então é uma coisa que não vai renderizar aqui na página, vai ser somente para a gente que está trabalhando com esse documento. Então aqui eu posso dizer, por exemplo, essa é a seção principal. Aí eu posso criar outro comentário aqui, ó, Ctrl e ponto e vírgula. Eu posso dizer aqui área de serviços. Aí eu posso deixar um comentário aqui, por exemplo, eu preciso conectar as redes sociais depois, né? Então eu preciso conectar as redes sociais depois. E aí, por fim, pessoal, para a nossa página aqui ficar um pouco mais bonita, a gente vai criar aqui uma régua horizontal, que é um tipo de pontilhado, para a gente separar aqui uma seção de outra. E é bem simples para a gente fazer isso. A gente vai utilizar essa régua horizontal, que na verdade é só 2 letras, que é HR, que vem de Horizontal Rule, né? Régua horizontal. E aí a gente pode, como a gente já identificou aqui o começo e o fim de uma seção, a gente pode utilizar, por exemplo, esse HR aqui, ó, HR, e aperta Enter, que ele vai criar aqui essa régua horizontal. A gente pode colocar um aqui, pode colocar outro aqui no final dessa segunda. Criou outra, né? E se quiser pode criar um outro aqui no fim aqui. E aí, se vocês não quiserem copiar todo esse código, pessoal, eu vou postar no GitHub e vou colocar o link lá na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. A gente aprendeu a construir a estrutura da página, a gente viu as principais partes dessa estrutura, a gente aprendeu como criar parágrafo, como colocar cabeçalhos, como dividir a nossa página em seções e como identificar cada seção com esses cabeçalhos. Pessoal, se você estiver gostando do curso, eu vou pedir que vocês deixem um like, se possível compartilhe esse vídeo com outras pessoas para ajudar mais pessoas. E aí eu queria que vocês deixassem também na descrição do vídeo o que vocês estão achando desse curso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!